Oi, eu me chamo Tiarson, tenho 19 anos e faço parte da ONG APAPROMEG. Nesse vídeo, vou contar para você como nós construímos o diagnóstico da situação da criança e do adolescente aqui no município do Crato. Tudo começou com alguns questionamentos. Como vivem as crianças e adolescentes no Crato? Como somos atendidos pelo município? E como prevenir ou mesmo enfrentar situações de violência que vivemos? E quais regiões do município precisam de mais atenção por parte da gestão pública? A partir dessas perguntas, o Projeto Verde Vida, uma organização não governamental do Crato, propôs a realização do diagnóstico, que foi aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e realizado com o Fundo da Infância e Adolescência, a partir da dedução do imposto de renda da Fundação Itaú Social. Realizar o diagnóstico da criança e do adolescente no município do Crato sempre foi um desejo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da gestão municipal também, Então, quando se pensou em realizar esse diagnóstico, nos trouxe uma grande satisfação, porque a partir desse diagnóstico a gente vai ter um retrato da realidade dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, tanto na zona rural como na zona urbana. Então, com certeza, com esse diagnóstico, o governo municipal, a sociedade civil, poderá estar deliberando, poderá estar construindo propostas, programas, serviços para esses adolescentes, para esses jovens. E assim, eu gostaria de destacar também a grande importância desse diagnóstico, que contou com a participação dos adolescentes, dos jovens em todo o processo de pesquisa. Então, eu acredito também que isso será um diferencial no nosso diagnóstico. O objetivo foi realizar uma pesquisa-ação envolvendo adolescentes e jovens na perspectiva Nada para nós, sem nós. O projeto busca conhecer a realidade da criança e do adolescente no Crato, para subsidiar ações e tomadas de decisões que permitam o melhor atendimento dos direitos pela rede que integra o sistema de garantia de direitos. O diagnóstico avaliou a rede municipal de proteção básica e mapeou as ocorrências de violação dos direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Também identificou problemas e lacunas que dificultam o enfrentamento dessa realidade, além de potencialidades, forças e oportunidades disponíveis para o avanço da proteção e da promoção de direitos aqui no nosso município. Com esses dados e informações, é possível traçar políticas públicas eficientes que possam nos atender de maneira mais adequada e também criar metas e objetivos norteadores para a aplicação de recursos públicos. As recomendações geradas a partir da pesquisa foram reunidas em um e-book. Quer saber o caminho que percorremos até aqui? Antes de tudo, muitas instituições se reuniram para colocar em prática essa tarefa. Além do conselho formado pelo Verde Vida, o CMDCA, a Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social e as consultoras da pesquisa, Mônica Silan e Andréa Luz, do Programa de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará. Os parceiros são muitos: as associações Arte e Vida, Nova Vida, APAPROMEG, Suafunk e Ecos da Esperança. Foram selecionados 24 jovens para compor a equipe de pesquisa como pesquisadores. Eu fiz parte dessa galera. Nós participamos da elaboração das técnicas e dos instrumentais e também da fase de coleta de dados. Desde o início, vimos como esse projeto seria importante. Eu adoro estar mergulhando em coisas novas. Então, quando me passou uma coisa totalmente fora do que eu já tinha visto, eu me interessei. Aí eu cheguei, fiquei sabendo sobre como era, o que era que tinha que ser feito e adorei ainda mais. Como a gente vai estar mais perto de pessoas novas, tá conhecendo realidades muito diferentes, acho que isso vai agregar muito em conhecimento para mim. O projeto, como as próprias pessoas que estão capacitando a gente, falam que é um projeto que vai revolucionar pessoas e gerações. Então, eu me sinto meio que com orgulho de estar participando disso tudo e honrada de poder estar fazendo esse trabalho que me propuseram a fazer. Nós fomos acompanhados por 6 coordenadores, um para cada CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social do município.
Eles já eram profissionais do sistema de garantia de direitos e, além de mediar o processo de coleta de dados em cada território, também fizeram a sistematização dessas informações. Um desses coordenadores era Adão Pedro. Porque não adianta você criar políticas públicas para uma determinada categoria sem antes escutá-la, sem antes ouvir. Então eu pensei, vai ser uma oportunidade ímpar para o meu profissional. Então eu fazendo parte dessa construção, desse diagnóstico, eu irei entender melhor as questões da juventude. E aí eu terei ferramentas suficientes para atuar da melhor forma na implementação dessa política que venha trazer melhoria nas condições de vida, no perfil socioeconômico dessas crianças, desses adolescentes e, por consequentemente, da sua família. Todos nós fomos muito bem capacitados para participar desse projeto, de forma online e presencial. A segunda etapa do diagnóstico, ela é um processo de formação que vem ocorrendo desde setembro, através de uma plataforma específica do diagnóstico, em que tanto os jovens como os coordenadores de áreas foram capacitados. No módulo 1, foram todas as discussões conceituais sobre as políticas de garantia de direito para crianças e adolescentes e conceitos básicos que fazem parte dessa política. E no segundo módulo, que foi o encontro presencial, é exatamente a capacitação nas metodologias de pesquisa. Você já ouviu falar em pesquisação? Foi isso que fizemos. Esse é um dos grandes diferenciais desse diagnóstico, porque dessa forma ele traz a nossa perspectiva. Ao mesmo tempo em que eles participam da pesquisa como respondentes dessa pesquisa, trazendo para nós o horizonte deles, né, o olhar que eles têm da própria situação deles enquanto adolescentes que residem no município, eles têm condição de passar por um processo de aprendizagem, não é, que para eles, muitos deles é uma novidade, conseguir fazer um processo de pesquisa dentro do seu próprio município. Além do que, nós teremos aí uma abordagem não adultocêntrica, quer dizer, nada para nós sem nós. A proposta é essa. Então, partindo deles, inclusive, as propositivas no que diz respeito aos questionamentos que eles querem fazer para os órgãos que compõem o sistema de garantia, que olhar que eles vão lançar para desvendar como se encontra a situação dessa criança e do adolescente no seu município, e junto com isso trazer essa reflexão, trazer o conhecimento sobre o que significa essa construção de um diagnóstico, trazer o conhecimento do que significa o sistema de garantia dos direitos. Então, é por isso que a gente chama de pesquisação. Como a Ana Clara já comentou, essa participação também nos proporcionou um crescimento pessoal e profissional gigantesco. As experiências que esses jovens estão adquirindo, não só no tocante a entender melhor a política, mas também a enveredar nesse campo de pesquisa, a gente acredita que é um elemento motivador para a formação deles no geral, não só profissional, né, mas enquanto projeto de vida, enquanto experiência que pode abrir e despertar novas necessidades, novos conhecimentos. Porque à medida que esses jovens aprendem, compreendem e assimilam e percebem, inclusive de forma crítica, como é que essas políticas funcionam, quais são as lacunas, o que é preciso melhorar, onde a gente precisa avançar, eu acredito que assim a gente vai estar dando passos para que, num futuro breve, esses sujeitos possam sim intervir de forma propositiva, de forma mais assertiva, para conduzir uma política de assistência no nosso município que realmente atenda às necessidades. A gente não enxerga o jovem como uma esperança do futuro, do amanhã. A gente enxerga que hoje esse jovem já pode fazer a diferença. Depois da etapa de capacitação de jovens e coordenadores, nós colocamos em prática o aprendizado e partimos para a coleta de informações, utilizando metodologias diversas. Então, a metodologia da pesquisa, por si só, ela é a pesquisação, mas dentro da pesquisa nós vamos utilizar várias técnicas, várias abordagens, não é? Grupos focais que eles vão conseguir fazer com outras crianças, outros adolescentes, a entrevista semi-estruturada que eles vão poder dialogar com conselheiros tutelares, os números do sistema de justiça, conselheiros de direito, técnicos que estão dentro das principais políticas de atendimento da criança,
a abordagem que eles vão fazer diretamente com as próprias famílias que são destinatárias do conjunto das políticas públicas do município, especialmente as famílias que têm crianças que estão nessa faixa entre 0 e 17 anos, são crianças e adolescentes, né? Você deve estar pensando, como fizemos isso em plena pandemia? Com as dificuldades impostas por essa realidade difícil, o Conselho precisou fazer diversas alterações no projeto. Nós tínhamos, assim, 1000 sonhos para essas abordagens. Nós pensamos várias perspectivas de abordagens completamente diferenciadas de tudo que a gente já tinha feito até aqui, exatamente rompendo com muitas práticas adultocêntricas. Isso tudo foi tolhido pela pandemia. Hoje, tanto que a gente voltou para muitos métodos, que já são os métodos tradicionais da pesquisa científica, né? Da pesquisa social, inclusive, exatamente porque a pandemia exige de nós o afastamento social e um protocolo muito rígido, cada vez mais rígido pela agudização do contágio, não é? E aí deixou a gente meio que de mãos atadas e de uma certa forma meio desestabilizados. E aí a gente foi adequando, mas a gente acha que mesmo com todas essas adequações a gente ainda vai ter um ganho extraordinário, porque mesmo assim a abordagem continua rompendo com o adultocentrismo, pelo menos é a pretensão. Enfrentamos várias dificuldades na pandemia, mas no final deu tudo certo. Quer saber o que descobrimos sobre a situação da criança e do adolescente no município do Crato? Vou mostrar para você os principais pontos. Depois de tudo isso, você acha que o trabalho acabou? Pelo contrário, ainda há muito a se fazer para garantir que nós, crianças e adolescentes do município do Crato, sejamos bem atendidas e tenhamos os nossos direitos garantidos. Foi um grande ganho para nós, porque tanto no perfil da assistência como na saúde e também no esporte e na cultura, nós vimos as deficiências, também como nós vimos também os avanços inerentes a todas as políticas públicas que acontecem na cidade do Crato. E em relação às deficiências, nós vamos, trabalhar para que através de projetos o Crato seja contemplado, como também os órgãos não governamentais com esse diagnóstico. O CMDCA está satisfeito, eu reitero novamente, como também os conselheiros, dizer que foi um grande avanço para a cidade de Crato, porque nós, enquanto Crato, figuramos como um dos primeiros municípios a realizar esse diagnóstico e mostrar também ao Sistema de Garantias de Direitos, como também ao Sistema de Justiça, Ministério Público e Juiz da Infância e da Juventude, como é que está sendo realizadas e aplicadas as políticas públicas de crianças e adolescentes na cidade do Crato. Quer saber um pouco mais sobre esse trabalho? Todas as informações estão reunidas no site diagnosticocrato.org. O e-book com os resultados e as recomendações dessa pesquisa também estão por lá. Foi muito bom fazer parte desse projeto e ter a nossa voz escutada e validada. Esperamos que o diagnóstico possa fazer ainda mais diferença para as crianças e adolescentes do nosso município. Tchau e até a próxima!